Você realmente acha que nós somos capazes de inovar? Ou a gente vive num círculo de ilusões? Essa é uma provocação que eu faço todos os dias. Falamos tanto de inovação, tecnologia, futuro, futurologia, novos mundos, Web3, blockchain, metaverso. Mas será que a gente está falando de um futuro? Ou a gente está falando de um presente que precisa ser construído? Esse é meu avô, Esperidião Correia, nordestino, preto, que viveu no interior de São Paulo numa época que talvez racismo nem fazia parte do vocabulário dele. Ele era um caixeiro viajante, um vendedor com uma mala na mão que ia de trem e de ônibus para cidades do interior de São Paulo, do Paraná e do Mato Grosso, vendendo produtos básicos. Ele me ensinou muito sobre inovação. Hoje em dia, como uma pessoa que estuda tendências e tecnologia e muito otimista em relação ao presente e futuro, eu sempre volto no que meu avô me falava, por meio das histórias que ele contava. Meu avô me ensinou sobre escuta. Quando a gente fala de inovação, será que estamos escutando as pessoas? É muito legal entender que tem um projeto ali de games para investir, blockchain, que a gente precisa vender mais pelo e-commerce, mas e as pessoas? Para quem a gente está inovando? Pode parecer tão óbvio, mas esse propósito escorrega das mãos das empresas. Porque a gente vive num dia a dia de entregar resultado, de buscar o novo, de melhorar, de vender mais, e muitas vezes a gente esquece para quem é a inovação. Questione. Será que eu estou olhando para o público certo? Ou será que eu entendo esse público? Ou será que eu tenho a humildade de entender que esse público está muito longe da minha compreensão? Talvez você precise de ajuda. Um dia desses, um vizinho bateu no meu portão. Eu moro na periferia de Osasco, região metropolitana de São Paulo, e ele perguntou assim: Pacete, você tem um aplicativo chamado Quai? Eu falei: olha, eu conheço o Quai, mas eu uso o TikTok, eu não tenho. Você pode baixar esse aplicativo, colocar o meu código? Eu estou desempregado, eles estão dando R$ 80 para quem faz isso. Legal, posso sim. Você já parou para pensar que esse tipo de insight pode parecer uma grande besteira? É muito importante para você entender o seu público. Isso vale para qualquer coisa. Na periferia, na favela, no norte do país, na área rural. Nós somos um país muito grande e a inovação não diz respeito somente aos grandes centros. Essa era uma pergunta constante do meu avô. Para quem eu estou vendendo? Com quem eu estou fazendo, estou negociando? Quem é essa pessoa? E funcionava. Segundo ensinamento do meu avô, será que o novo é realmente novo? Eu fiquei por muito tempo fazendo matérias, reportagens sobre o mundo dos games. Olha só, a indústria dos games tem décadas de existência, mas só há 2 ou 3 anos que ela foi descoberta pelas marcas, que ali tinha uma comunidade que gerava não só performance, mas muito consumo e muito lifestyle. Metaverso. Em 2021, o Mark Zuckerberg transformou o Facebook em Meta, olhando um pouquinho mais para aquilo que ele está chamando de metaverso. Desde então, muita gente começou a falar sobre esse assunto. Mas será que metaverso é algo novo? Blockchain, NFT, será que todos esses conceitos de tecnologia não são coisas que a gente está reciclando? Vamos pegar o exemplo de metaverso? Será que é sobre ter um lugar onde interagir virtualmente e fazer todas as coisas? Ou sobre o anseio do ser humano de ser aquilo que ele não é na vida real no mundo virtual? Ou ampliar sua capacidade de fazer coisas no mundo virtual que ele não faz no dia a dia? Será que o metaverso não é sobre uma nova forma de transação, uma nova geração, uma nova linguagem? Nós não sabemos. Mas esse é um questionamento importante. Muitas das tecnologias que estão aqui não são novas. E aí o questionamento não é sobre a tecnologia, mas é sobre o que fazemos com ela. Isso vale para a nuvem, inteligência artificial e vários outros assuntos. Isso vai ajudar muito, porque muitas vezes a gente perde o foco da real função de um conceito, de uma tecnologia. Eu vejo um monte de gente perguntando, mas o que eu faço no metaverso? Como que eu invisto no metaverso? Como que eu levo a minha empresa para o metaverso? Será que você precisa disso? Ou será que talvez você precise entender um pouquinho mais ali no seu quintal como estão as coisas com o seu cliente antes de dar um passo nesse sentido?
São elementos óbvios, mas que precisam ser questionados. E meu avô questionava muito. Meu avô tinha aquele ceticismo de uma geração que questionava. Imagina, ele estava na época que o rádio era uma grande tecnologia. E o que vem por aí? As notícias demoravam para correr. E o que vem por aí? Ele questionava. Leve um pouquinho de questionamento para a sua vida. Não se torne, não transforme isso numa barreira, mas leve o questionamento. Inovar é sobre questionar. Terceiro ensinamento é sobre escuta. Nas indas e vindas do meu avô, ele escutava muito. O agricultor, o dono do armazém, a pessoa que tinha muitos gados, a pessoa que era humilde, o empregado, a empregada, o dono do botequim. Ele escutava. E será que a gente escuta as pessoas no nosso dia a dia? E aqui eu não estou falando do social listening, das redes sociais, das nossas pesquisas, tendências e levantamentos, mas de um exercício como profissionais e pessoas de entender: será que a minha inovação, a minha tecnologia, o meu negócio faz sentido para quem eu acho que faz sentido? As empresas perdem o rumo justamente porque não sabem ouvir, ou porque acham que conseguem decifrar os consumidores. E esse processo de escuta, ele está um pouquinho mais abaixo. No dia a dia, independentemente da sua empresa, você como profissional, se questione: eu estou inovando para quem? E será que inovar está baseado no fato de que eu estou ouvindo suficientemente as pessoas que eu tenho que ouvir? Será que eu só escuto as mesmas pessoas? Será que eu só ando nos mesmos círculos? De novo a diversidade aparece aqui. Isso é muito importante. Cada um de nós, dentro desse negócio chamado inovação, temos uma responsabilidade. É entender como levar a tecnologia, como levar o potencial da tecnologia para as pessoas. E aí o questionamento é: será que as pessoas precisam disso? Ou elas não precisam de algo mais simples? Muitas empresas acabam olhando para aquilo que é complexo e sofisticado e esquecem do dia a dia. Esquecem de melhorar o seu atendimento, esquecem de melhorar a sua relação com as pessoas e elas se perdem. O meu avô era muito inteligente nesse sentido. Ele ouvia numa cidade que talvez um produto já não fazia mais sentido, ou que chegou uma máquina diferente numa determinada fazenda. Lá corria ele para entender: será que eu não posso trazer algo diferente? Isso era inovação para o meu avô, porque ele ouvia. Esse processo de escuta ele é muito importante. É muito legal que as pessoas acabam colocando gerações em caixinhas, e falar sobre inovação também é falar sobre geração. As pessoas acham que as gerações elas terminam e acabam e elas não convivem. A grande complexidade da inovação é que está todo mundo vivendo ao mesmo tempo. A minha mãe de 73 anos, que começou a utilizar o WhatsApp agora, não é diferente de um meu sobrinho de 7 anos que joga no Roblox. São apenas perspectivas diferentes, mas eles têm relação com a tecnologia, e a tecnologia tem um potencial enorme de mudar a vida deles. E aí eu pergunto: será que a gente entendeu isso? Ou a gente simplesmente segrega? Ah, não, os idosos não consomem tecnologia. Ah, as crianças consomem tecnologia de uma forma que a gente nem consegue imaginar. É muito interessante, eu gosto muito de olhar para o mundo dos games, o Fortnite, League of Legends e tantos outros. Olha para esse mundo também, mas não olha do ponto de vista de negócios, olha do ponto de vista de comportamento. O que existe dentro desse universo que faz um game tão atrativo? É a performance? É a comunidade? São as transações? O mundo dos games tem muito a nos ensinar sobre uma nova comunidade que não tem a ver com idade nem geração, mas uma nova forma de se relacionar. Quarto ensinamento: é sobre o futuro ou é sobre o presente? Nesse anseio de pensar na tecnologia, no amanhã e no depois, a gente esquece que o futuro é construído agora. Por isso que a escuta e a reflexão sobre para quem a inovação faz muito sentido no presente. Eu sei que é difícil, porque o presente já traz muitos desafios, metas, entregas, problemas sociais, guerras, pandemia, mas o futuro é sobre o presente. E a pergunta que fica é: se a gente está construindo uma nova economia, quando fala de blockchain, para quem é essa nova economia? Se a gente está construindo uma nova forma de compartilhar ativos e recursos, para quem a gente está compartilhando?
O futuro se faz a partir do presente. E a gente esquece isso. Eu volto novamente à questão da diversidade. Inteligência artificial, nuvem, 5G, todas essas tecnologias potencializaram a nossa capacidade de gerar recursos, de gerar riqueza, de transformar startups em grandes empresas. Mas e aí? Será que é sempre para o mesmo grupo? Será que são sempre para as mesmas pessoas? Será que a inclusão e a diversidade está de fato acontecendo? A gente fala muito sobre isso. Trazer os pretos, os periféricos, trazer os LGBTQIA+. Mas e aí? Qual é o nosso recorte sobre o futuro? E que futuro é esse que a gente está construindo? Aí você me pergunta, mas depende de mim? Isso é muito grande, depende da empresa, dos governos. Não, depende de cada um de nós. Inovação é sobre o indivíduo também. Mas o mais importante, sempre questione. O meu avô vivia o presente construindo o futuro. Quiçá ele nem imaginava, nem tinha tempo para pensar no futuro. O que será do futuro dele? Ele precisava sobreviver. Eram tempos difíceis, mas ele estava construindo um futuro. E tudo que ele deixou para o meu pai, para minha mãe, para minha família, estava baseado naquele presente. É muito interessante que um senhor de 93 anos, que viveu como um caixeiro viajante, nos ensine tanto sobre inovação. Será que de fato então a gente está falando sobre futuro, tecnologia, ou a gente está falando sobre reaprender a viver como ser humano? Eu sou muito otimista em relação à tecnologia, às novas plataformas e ao futuro. Mas eu tenho vivido um tempo de muita reflexão. Para quem que é toda essa inovação? Para quem a gente está construindo esse novo mundo? E aqui eu não estou falando de geração, de recorte social, racial. Aqui eu estou falando de ser humano. Fica uma grande reflexão para você, no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu projeto, na sua vida. Quando a gente pensa em inovação, não é algo distante, é algo muito próximo. E o mais importante sobre ela é: estoure a bolha da sua vida. Se você vive nos mesmos lugares, frequenta os mesmos lugares e tem a mesma perspectiva, olhe para o novo, olhe para o diferente. Você estará inovando. Assim como o meu avô, que um dia se aposentou, deixou de ser um caixeiro viajante, mas nunca, nunca perdeu o conhecimento e o aprendizado que ele teve de uma época tão rica de trocas e de comunicação e que foi fundamental para a vida dele. Estoure a sua bolha e questione o porquê da inovação.